muitas pessoas estavam com ele, onde ele passava, uma multidão seguia. Então, diante das circunstâncias, ele precisou operar um milagre, diante da necessidade de fome do povo. Mas não é o que aconteceu diferente aqui na pesca maravilhosa. Não havia uma necessidade nenhuma para que Jesus operasse esse milagre. Naquele dia que Jesus chega, ele avista 2 barcos e ele usa o de Simão para poder ministrar para a multidão, né? A nossa mente humana limitada, ela tem o costume de achar que só a necessidade provoca e projeta milagres. Aleluia. Mas não, ela não que Deus não possa fazer um milagre baseado em uma necessidade, mas a necessidade ela não é uma mola propulsora em que somente ela faz com que Jesus opere um milagre. E a pesca maravilhosa, ela é um dos exemplos onde não houve a necessidade para que o milagre acontecesse. Simão, ele era um pescador profissional, né? Ele não era um amador, ele não fazia isso de vez em quando, essa era a profissão dele. Então, naquela época, uma profissão se passava de geração em geração, então eu acredito que Simão era pescador, o pai dele havia sido, talvez o avô também fosse. Então, se naquele dia ele não tivesse pescado nada, ele não morreria de fome por isso. Uma prova disso, por exemplo, vamos supor, a irmã Claudineia, ela é artesã, ela costura. Se a gente chegar na casa dela, não vai faltar tecido, não vai faltar fita, não vai faltar linha, porque é o trabalho dela, é a profissão dela. Pode não ter o tecido que você quer, a cor que você quer, mas não vai faltar tecido, não vai faltar fita, não vai faltar laço. Se vocês chegarem, por exemplo, na minha casa, agora que eu estou fazendo salgados para vender, pode ser que naquele dia não vai ter o sabor que você quer, mas com certeza vai ter outros sabores, porque aquilo que nós fazemos, a profissão que nós temos, ela se torna uma extensão de quem nós somos. Então, aquilo que nós trabalhamos, aquilo que nós fazemos, tende a não nos fazer falta. Aleluia. Então, por isso, se naquele dia Simão não tivesse pego nenhum peixe, ele não morreria de fome por isso, a família dele não passaria fome. Com certeza, ele sendo um pescador, e sendo um pescador profissional, porque lá na frente nós vamos ver Jesus chamando ele para ser pescador de homens. Nós temos a certeza de que o fato de não ter pego nada naquele dia não faria com que a família dele passasse fome. Certamente na casa dele haveria muitos peixes para aquele dia e para os dias seguintes. Eu acho muito lindo quando diz a respeito da pesca maravilhosa, porque quando algo é melhor que bom, nós chamamos de ótimo, e quando é mais que ótimo, nós chamamos de maravilhoso. E tudo que Deus faz na nossa vida é maravilhoso. Nós nunca vemos Deus entregando uma profecia para alguém falando: eu vou abrir uma pequena porta, eu vou fazer um pequeno milagre. Não, tudo que Ele faz é grande, é maravilhoso. Aleluia. Então, essa é a versão que eu mais gosto por esse motivo. O que move o céu não é a necessidade. O que move o céu, em primeiro lugar, é a expectativa que nós temos naquilo que nós sonhamos, naquilo que nós esperamos, naquilo que nós acreditamos em Deus que nos prometeu. Ninguém precisa acreditar na nossa promessa, ninguém precisa acreditar naquilo que nós prometeu. Quem tem que acreditar somos nós. Ninguém tem que crer na nossa fé, no nosso milagre, naquilo que Deus nos disse. Basta que nós acreditemos naquilo que nós ouvimos. Se a gente for acreditar que um milagre ele só acontece pela necessidade, nós corremos um risco muito grande de ir pelo caminho dos desviados, porque em pouco tempo Deus que nós dizemos amar hoje, amanhã nós estaremos odiando, porque nós veremos pessoas próximas a nós, dentro da nossa igreja, servos de Deus, enfrentando momentos de dificuldade com doenças em fase terminal. Nós veremos pessoas morrendo de fome e nós vamos colocar Deus na parede e questionar a Deus o porquê há tantas pessoas com necessidades e não há milagres
não acontecem com elas? Por que são servos de Deus e estão passando por doenças? Por que são servos de Deus e estão desempregados? Por que são servos de Deus e estão perdendo pai, mãe, filho? O milagre de Deus, ele não acontece baseado em necessidade. Não que a necessidade não seja um motivo para Deus operar, mas é a nossa expectativa, é a nossa obediência que vai fazer com que a mão de Deus se mova em nosso favor, e que esse milagre que nós tanto precisamos e que nós clamamos e que nós oramos venha acontecer na nossa vida. Nós não podemos limitar o nosso Deus a pagar as nossas contas, nós não podemos limitar o nosso Deus a trocar de carro, a comprar casa, porque o nosso Deus, ele tem abundância de alegria, de prosperidade, de amor. Mas nada vai acontecer na nossa vida se a gente ficar estagnado, pensando que somente a nossa necessidade, a nossa escassez vai mover a mão de Deus em nosso favor. O texto diz que Jesus, ele avista 2 barcos que usam de Simão, de Pedro, para falar com a multidão. Mas quando ele termina, ele fala com Pedro, diretamente com ele. Deus está aqui nessa noite falando com todos nós, comigo e com vocês, mas ele pode falar individualmente com você nessa noite. Jesus diz a Pedro: volte ao mar alto e lance as redes. Nós queremos que Deus mude a nossa vida, que Deus opere milagre nas nossas vidas, mas nós não esperamos que Deus nos diga para que a gente volte. A gente quer o milagre, a gente quer mudança, a gente quer transformação, mas a gente não quer ouvir um volte, a gente quer ouvir um vai. Porque a gente acha que um volte é sinal de derrota, é sinal de perda de tempo, porque no mundo espiritual, quando você volta, o inimigo fala para você: está voltando? Você vai tentar de novo? Está andando de ré, hein? Mas não está dando certo, você vai insistir de novo? Por que você continua insistindo numa coisa que você está fazendo e não está dando certo? Para com isso, desiste. É perda de tempo, você não vai conseguir. Mas no mundo espiritual de Deus, quando ele diz volte, ele diz: eu te dou ânimo, eu te dou frescor, eu te dou força, para que você volte, para que você faça o que você sempre fez, mas agora diante de uma palavra, para que você volte e que você viva o que você nunca viveu, que você sinta o que você nunca sentiu. Voltar para Deus não é atraso de vida, voltar para Deus é significado de obediência. Aleluia. Pedro diz: eu tentei a noite toda e eu nada pesquei, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Isso não é sobre o que ele fez antes, mas é sobre o que ele vai fazer agora. É sobre a obediência, é sobre estar debaixo de uma palavra, é sobre ouvir o mestre. O barco era o mesmo, o pescador era o mesmo, as redes eram a mesma, o mar era o mesmo, mas a obediência de Pedro fez com que ele vivesse algo extraordinário, porque a fé não é sobre realizar, é sobre obedecer. Se Jesus tivesse dito a Pedro: lance as redes na areia, com certeza ele teria feito uma pesca tão extraordinária quanto ele fez no mar, porque Jesus tem o poder para fazer todas as coisas, e a palavra do Senhor nos diz que ele faz coisas que confundem, que muitos não entendem. Assim, o nosso Deus, ele tem o poder para fazer qualquer coisa, mas ele seguiu o mesmo método, usando o mesmo barco, usando a mesma rede, sendo o mesmo pescador no mesmo local, para mostrar que ele é o Deus que pode todas as coisas. Aleluia. E para ele não existe impossível, basta que a gente esteja atento ao falar de Deus, e que ao ouvir a gente seja obediente, que a gente não tema em voltar, que a gente não tenha medo, porque voltar não é sinônimo de derrota, muitas vezes é sinônimo de obediência. E a gente precisa entender a diferença quando Deus fala conosco e não se envergonhar, apenas crer no Deus que nós servimos e ter a certeza daquilo que nos foi confiado, daquilo que foi falado, daquilo que nós
sentimento de cansaço, muitas vezes é o que acontece conosco. Sentimento de desânimo, de cansaço, de derrota, sentimento de fracasso, de vergonha. E às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, a gente pergunta e questiona, mas Deus usa a nossa vida para que a gente viva um milagre extraordinário, que as pessoas vejam que a gente não precisou mudar de emprego, de igreja, de cidade, de país para que nós fôssemos honrados. Ele nos honra no lugar que nós vivemos o nosso maior fracasso, a nossa maior tristeza, a nossa pior derrota. A gente mudar de cidade, por exemplo, você vai perder contato com muitas pessoas e aqueles que te viram derrotado não vão te ver vitorioso. Por isso, o lugar que você deve ficar é o lugar que Deus te colocou, o lugar do milagre é o lugar onde um dia você esteve fracassado. Poderia ter sido em outro lugar, com outro barco, com outra rede, em um outro mar, mas foi no mesmo lugar da derrota e do fracasso que ele viveu. A pesca extraordinária, maravilhosa. Todos viram que o que antes, há horas atrás, era um lugar de derrota, agora é um lugar de fartura, de honra, de glória, de Aleluia. Jesus diz: eu quero que você faça o que você sempre fez, só que agora, debaixo da minha palavra, porque para o mundo o que importa os resultados, mas para Deus o que importa é a obediência. Nós não precisamos mudar o método, o lugar, nós só precisamos obedecer a Deus, estar com os olhos e os ouvidos abertos, os olhos espirituais, os olhos da carne, do coração. Porque às vezes Deus fala conosco e a gente está tão distraído que a gente não percebe. Depois a gente fala: Deus não está falando, eu estou perguntando e Deus não está respondendo, eu estou pedindo e Deus não está fazendo. Mas é Deus quem não está fazendo, é nós que não estamos ouvindo, é nós que não estamos obedecendo, porque a obediência muda todo o resultado no final daquilo que você busca. É muito fácil a gente chegar em um culto como esse e a gente pedir para que Deus fale conosco, para que Deus nos responda. Difícil é Deus não falar aquilo que a gente quer ouvir. Fácil é você falar: eu vou desistir desse casamento, eu estou cansada desse marido, faz 20 anos que eu luto para que ele venha para a casa de Deus. Eu vou desistir desse filho, eu estou cansada, eu criei com tanto amor e agora ele está largado no mundo fazendo coisas erradas, me envergonhando. Fácil é falar: eu vou sair desse trabalho porque eu não pego atestado, eu não falto, eu não chego atrasado. E aquele que faz tudo ao contrário é elogiado, sobe de cargo e eu que faço certo, só recebo chamada de atenção. Nunca tá bom, eu me esforço, me dedico, e só crítica, e só reclamação. Mas aquele que chega atrasado, que falta, que faz tudo mal feito, é sempre elogiado, é sempre queridinho do líder. Difícil é você ouvir falar: volte para a mesma casa, continue orando por esse marido, por esse filho, volte para esse trabalho, para essa empresa, para esse líder e continue fazendo o seu melhor. Permaneça debaixo da minha palavra, não desista, não desanime, seja obediente. Aleluia. Fácil é a gente chegar e falar: eu vou sair dessa igreja, eu vou desistir, não vou mais ficar no grupo das irmãs porque eu não tenho oportunidade, eu estou chateada com o pastor porque o pastor fez visita com a fulana e não fez para mim. Eu vou sair dessa igreja porque a irmã cumprimentou fulano e não me cumprimentou porque passa do meu lado e finge que não me vê. Difícil é a gente ouvir Deus falar: continue na mesma igreja, siga o mesmo pastor, continue no mesmo grupo, continue fazendo, seja obediente, Deus é melhor, não desista. Aleluia. Às vezes a gente quer ouvir de Deus, não vai. Vai embora, vai para outra igreja, saia desse grupo, desista desse marido, abre mão dessa família. Mas Deus não está pedindo para que a gente desista. Deus não está pedindo para a gente ir, Deus está pedindo para a gente voltar e continuar fazendo o que a gente fez. Debaixo da poderosa e da santa palavra dele.
onde Deus não vai, mas Deus está te pedindo para você voltar. Deus está falando para você volte. Não desista, não desanima, não cansa. Não deixe que o inimigo te atormente, inquiete o seu coração, falando que você está perdendo tempo em voltar. Se Simão tivesse dito a Jesus, eu estou cansado, eu até faria, mestre, mas eu estou tão cansado, eu estou tão desanimado. Eu pesquei a noite inteira e eu não consegui. Eu até faria, mas hoje o mar não está para peixe. Ele não teria feito a maior pesca da vida dele. E ele só fez porque ele não desistiu. Ele só fez porque ele obedeceu. Aleluia. Então, o segredo da nossa vitória está em obedecer, em ouvir o nosso Deus e obedecer. Porque às vezes a gente até ouve, mas a gente não quer obedecer. Deus manda a gente voltar, mas muitas vezes o nosso orgulho não quer deixar e a gente prefere ir. Aí Deus fala, você quer ir? Vai. Porque Deus é tão bom que Ele nos dá o livre-arbítrio para que a gente escolha. Ele nos ensina o que é certo e o que é errado. Ele fala para você voltar, mas se você quiser ir, você vai. As consequências serão suas, porque Deus sabe o que faz. Se Ele está mandando você voltar, porque Ele sabe que se você for, não vai dar certo. Que a sua vitória não está no ir, mas está no voltar. E às vezes por ser cabeça dura, por ser orgulhoso, por não querer dar o braço a torcer, por não querer ficar por baixo, por não querer se sentir diminuído, você desobedece a Deus ao invés de voltar. Você acha que você vai ganhar vantagem indo, e quando você vai, você quebra a cara. Verdade. E o que você achava que você ia perder tempo, agora é uma perda de tempo em dobro. Porque agora você desobedeceu a Deus. Verdade. Nós não nos precisamos nos preocupar com o método, nós precisamos nos preocupar com o que Deus nos fala, porque isso não diz respeito ao que nós vamos ganhar no final. Obedecer a Deus não significa que eu vou obedecer porque no final eu vou ganhar. Não se trata disso, se trata de obedecer a Deus porque nós somos filhos e porque nós sabemos que em obedecê-lo é a maior forma de respeito e de amor que nós devemos ter com Ele, porque isso não se trata do que eu ganho no final, mas de como eu me comporto no durante. Como você tem se comportado no durante o processo do que Deus tem feito você viver, daquilo que você tem enfrentado, daquilo que você tem pedido a Deus. Como tem sido o seu durante? O seu durante tem sido com fé, com obediência, com esperança, com oração, com clamor? Ou o seu durante tem sido de reclamação, de murmuração, colocando Deus na parede, achando que o seu jejum, que o seu propósito, que a sua campanha vai fazer Deus mudar de ideia e adiantar aquilo que Ele sabe que não é a hora de você receber agora? Aleluia. Jesus, Ele tem uma visão panorâmica e nós precisamos ativar a nossa visão panorâmica também. Glória a Deus. Jesus, Ele tem uma visão de 360 graus. Nada passa despercebido aos olhos do nosso Deus. Glória a Deus. Tudo o que acontece, Deus vê, Deus ouve, mas nós não. Nós vemos as coisas de uma outra forma, porém nós podemos mudar isso. Por exemplo, se às vezes a gente está dirigindo e aí no meio do caminho a gente vê uma pessoa atravessando a frente do nosso carro, cansando as pernas, geocolizado, a gente de repente olha para aquela pessoa e fala, nossa, olha ali um bêbado. Deus olha para aquela mesma pessoa e fala, olha ali um homem. Às vezes a gente passa, vê uma pessoa caída na rua, dormindo, sujo, às vezes cheirando mal, drogado, e a gente passa e olha e fala, olha ali um mendigo, olha ali um maconheiro. Deus passa, olha para a mesma pessoa e fala, olha ali o meu filho. Essa é a visão panorâmica de Deus. Nós olhamos para uma mulher, às vezes, numa esquina, sendo nua, se exibindo para os carros, a gente passa e pode olhar e falar, nossa, olha ali uma prostituta. Deus passa, olha, vê a mesma mulher e fala, olha ali a minha missionária. Glória a Deus. Olha ali a minha serva. A
visão de Deus é diferente da nossa. Glória a Deus. Quando eu olho para alguns dos irmãos, eu posso ver estatura física, alto, baixo, magrinho, gordinho, cabelo comprido, cabelo curto, careca, né, pastor? Mas quando Deus olha com a visão panorâmica dele, ele vê o seu DNA, ele sabe quantos fios de cabelo você tem, seu tipo sanguíneo. Deus nos conhece por dentro e por fora, porque a visão dele é panorâmica em todos os sentidos. E nós podemos ativar a nossa visão panorâmica também. Nós podemos mudar a forma pela qual nós vemos as situações e as pessoas e os acontecimentos. Nós podemos mudar a nossa forma de agir, de falar. Ele avista 2 barcos e o que ele faz na nossa vida, ele não faz apenas para nos abençoar, assim como ele fez naquele dia. Quando ele chega, ele vê 2 barcos. Então, quando Deus nos entrega algo, não se trata diretamente sobre o que ele vai fazer por nós. Muito pelo contrário. Deus faz na nossa vida, por nós ou através de nós, é para abençoar pessoas à nossa volta. Aleluia, Jesus. Se tivesse apenas um barco, apenas Simão teria sido abençoado, mas haviam 2. E quando Jesus chega, ele já avista 2 barcos, ele já sabe o porquê daqueles 2 barcos. Ele já sabe o milagre que ele vai fazer, ele já sabe o porquê que ele precisa de um segundo barco. Ele usa um, mas ele sabe que o segundo vai ser necessário. Porque quando Deus faz algo na nossa vida, ele não faz apenas para nós, é porque através de nós, pessoas à nossa volta serão abençoadas. Assim como Simão foi abençoado, assim como ele fez uma pesca extraordinária, a maior pesca de sua vida, assim Jesus faz na nossa vida. Ele nos entrega algo para que nós possamos abençoar aqueles que estão à nossa volta, para que nós possamos compartilhar, ajudar, dividir. Aleluia, Jesus. Agora nós temos uma segunda opção. Nós temos a opção número 2. A opção número 1 é quando Deus te entregar algo e você fizer como Simão fez, fazer sinal e dividir e abençoar. Ou, se você não quiser, você não é obrigado, como eu já disse, Jesus ele nos dá o livre-arbítrio para que a gente decida aquilo que a gente quer fazer, embora a gente saiba muitas vezes o que é certo, porque por teimosia a gente não quer fazer. Você tem a opção número 2. Se você for mesquinho, egoísta, individualista e falar, Deus falou comigo, Deus entregou para mim, o barco era meu, fui eu que ouvi, fui eu que obedeci, fui eu que voltei, fui eu que lancei as redes, então a bênção é só minha. Aí você fica com a opção número 2, você pega somente o suficiente, porque para você viver o extraordinário de Deus, você precisa fazer sinal e abençoar os que estão à sua volta. Glória a Deus. O que Deus me dá, eu não posso chamar de meu. O que Deus me dá é nosso, é para todos, é para que a minha igreja seja abençoada, o meu pastor, a minha irmã, o meu vizinho, é para que alguém desconhecido, quem eu nunca vi, mas que Deus vai me usar através da vida daquela pessoa. O texto diz que as redes começaram a rasgar e o barco começou a ir a pique. Eu fico imaginando o desespero daquele momento, porque se o barco ia a pique, é sinal de que estava entrando água, de que madeira estava estalando. E ele faz sinal aos companheiros do barco ao lado, e ambos enchem os barcos. Como tudo que Deus faz é maravilhoso, você não precisa ter medo, ser mesquinho, individualista, possessivo, achar que o que Deus te deu é seu, é para você, só você toma posse, só você vai viver aquilo. Se Deus te deu, é para que você divida, é para que você compartilhe, porque Deus tem muito mais para te dar. Mas Ele não vai te entregar se você continuar com esse coração duro,
Não, pelo contrário. Se Deus te deu, Ele pode fazer muito mais e multiplicar inúmeras vezes, quantas vezes forem necessário, para não faltar, muito pelo contrário, para que você possa abençoar cada vez mais. Mas você está disposto a obedecer? Você está disposto a compartilhar? Você está disposto a ajudar? Qual é a opção que você quer? Aleluia. Você quer fazer uma pesca extraordinária, a maior pesca da sua vida, viver o que você nunca viveu? Ou você quer fazer a pesca número 2 e pescar apenas o necessário e nunca, jamais viver o extraordinário de Deus? Aleluia. Para você viver algo que você nunca viveu, para você sentir aquilo que você nunca sentiu, você precisa compartilhar aquilo que Deus te deu. Você precisa dividir, você precisa fazer sinal, porque se Deus te entregou algo que deveria ser bênção para a sua vida e não está sendo, é sinal que você não está dando conta daquilo que Deus te entregou, porque aquilo é tão grande que você não está sendo capaz de carregar sozinho. Então você tem que chamar alguém para te ajudar, você tem que chamar alguém para compartilhar. Ah, mas eu tenho dificuldade em confiar nas pessoas porque as pessoas são interesseiras. O texto diz em outras versões que quando o barco número 2 emparelhou lado a lado com o de Simão, os pescadores colocaram a mão na rede. Se você for dividir algo, compartilhar algo com alguém, se você for abençoar quem quer que seja da sua família, seja da sua igreja, seja do seu bairro, e você perceber que essa pessoa, quando você faz sinal, ela coloca a mão no peixe, desconfie. Mas se ela colocar a mão na rede e te ajudar a puxar, deixa ela puxar. Se ela colocar a mão na rede, deixa ela fazer força com você, deixa ela pagar o preço com você, deixa ela orar com você, deixa ela viver os propósitos, os projetos que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Deixa ela viver o extraordinário junto com você, porque a promessa foi sua, mas não foi feita apenas para você, foi feita para que você fizesse sinal, foi feita para que você compartilhasse. Deus tem algo grande, tremendo. Deus tem abundância de prosperidade, de honra, de alegria, de vitórias. O mesmo lugar que hoje você vive achando que é um lugar de derrota, de tristeza, o mesmo lugar que hoje para você é um lugar de humilhação, o mesmo lugar que hoje viram você chegando de barco vazio, sob completa escassez, vai ser o mesmo lugar que amanhã vão ver você chegando com o seu barco transbordando vitórias de bênção, de alegria. O lugar que antes era de escassez, o lugar que antes era de derrota, de humilhação, agora vai ser um lugar de honra, um lugar de vitória, um lugar de conquista, um lugar de alegria. Você não precisa mudar o barco, você não precisa trocar a rede. Você só precisa ouvir o mestre falar e obedecer. Glória a Deus. Mestre, eu não pesquei nada a noite toda, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Não é sobre o que nós queremos, não é sobre ir, é sobre voltar, é sobre obedecer. É sobre entender que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Mas nós precisamos obedecer, nós precisamos ouvir, nós precisamos voltar, nós precisamos abrir a nossa visão panorâmica e não sermos tão limitados. Porque Deus tem muito para fazer na nossa vida. Aleluia. Mas nós precisamos mudar algumas coisas em nós mesmos. Ao invés de criticar ou de apontar ou de julgar alguém, será que é só a outra pessoa que está errada? Ou será que eu estou tão errada quanto, mas eu não quero admitir? Verdade. Será que é essa igreja que é tão ruim? Ou será que é eu que estou dentro dessa igreja que não estou
fazendo o suficiente para que ela seja melhor do que ela já é. Aleluia, Jesus. Que Deus possa falar mais ao coração de vocês. Pastor, eu tenho a oportunidade de fazer algo que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria de pedir para a irmã Fernanda estar louvando